Começa agora mais um Fala Condomínio, com Leonardo Matos. Um oferecimento de Condo Educa, capacitação condominial 100% online. Aprenda com quem faz acontecer de verdade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Você já sabe que aqui você vai ouvir sobre gestão condominial, vai escutar sobre a parte jurídica, sobre finanças, sobre como falar com os moradores, como lidar com os prestadores de serviço. E hoje nós temos uma pessoa que já tem experiência nessa área há muito tempo e atende a mais de 30 condomínios. Olha que legal, está com a gente aqui hoje Paula Oliveira, que é uma advogada e síndica profissional, fundadora da Agile, empresa de gestão condominial que atua em mais de 30 condomínios na região aqui de Belo Horizonte. E além disso, também é apresentadora do programa Conde Minas no canal Conde TV. Paula, muito obrigado por estar aqui participando do nosso podcast Fala Condomínio, podendo contribuir, compartilhar conhecimento com toda essa turma aqui do mundo condominial que está nos ouvindo para poder fazer pergunta, compartilhar umas fofocas, uns negócios que acontecem nos condomínios também, mas acima de tudo aprender e a gente profissionalizar esse mercado. Paula, muito obrigado, fica à vontade e seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu que agradeço pela participação e parabenizar vocês por esse canal, né? Tenho certeza que muita gente aprende muita coisa por aqui, aprende com as experiências que são compartilhadas também, né? É bom a gente aprender com os erros dos outros, né? Pra gente encurtar os caminhos por ali, porque a área condominial ela é cheia de surpresa, né? E eu fico feliz porque cada vez mais essa área condominial ela tem crescido em vários âmbitos, inclusive nessa questão de passar e transmitir conhecimento, né? Porque quando eu comecei em 2015, eu não tinha praticamente nada, né? O polo mesmo era em São Paulo, então eu busquei cursos lá, porque eu falo assim, advogada é xereta, né? Então eu morava no interior de Minas, mudei para Belo Horizonte, vim terminar minha faculdade aqui de Direito, estava lá no condomínio numa assembleia e eu fui pontuar algumas coisas que eu estava achando ali que não estavam caminhando bem. Aí, no final da assembleia, eu acabei sendo eleita síndica. Olha que doideira. Então, tu era moradora? Eu era moradora. Acho que essa história, ela coincide com muitos síndicos profissionais, colegas que começam no próprio condomínio, né? Você tem a experiência ali do seu condomínio, os desafios, aí você começa a estudar, a buscar conhecimento, e assim foi comigo. Isso foi lá em 2015, né? São 10 anos nessa trajetória. E aí eu fui eleita síndica, no meu prédio não tinha administrador, então eu tive que aprender absolutamente tudo. E fui pesquisando na internet, descobri um curso que é até do Sérgio Craveiro, que na época, acho que praticamente só ele que tinha esse curso. Iniciei, e daí o pessoal do meu prédio começou a gostar, um amigo indicou para outro. E na época eu já tinha formado, estudava para concurso e advogava também. E aí foi crescendo, foi natural, né? Um indicou para outro. E em 2017, início de 2017, eu fundei a Agile. Eu falo que é uma filha, assim, com muito orgulho. E aí vem caminhando até hoje nessa área aí que é desafiadora. E quando você fundou a Agile em 2017, isso, né? Quando você fundou a Agile, o que fez você querer fundar ela? Porque você estava, né, era síndica de um condomínio, aí talvez o pessoal, né, olhou para outro, fez uma indicação e tal, mas o que fez virar essa chave? Pra você falar, puxa, eu vou... Né? Primeiro, eu vi que era um mercado, e é um mercado que está em expansão sempre, né? Mas lá eu já enxerguei essa possibilidade de um mercado. Segundo, que é o que eu sempre falo, se você não gosta de trabalhar com problema e resolver problemas, você está na área errada, que é de condomínio. E eu sou muito motivada nesse sentido. Adoro resolver problemas, apresentar soluções para os condomínios, a gente pesquisar ali desafios. Então, eu sou motivada a isso. Então, foi uma coisa que me encantou. Mas o que eu vi mesmo foi um bom mercado. Não vou também florear e falar, é porque eu me apaixonei. Não. Eu vi um bom mercado, como uma boa empreendedora, eu falei, não, aqui acho que dá para explorar um oceano azul, né? A gente hoje
tá vivendo ali um pouquinho de mar vermelho já, disputando algumas coisas, mas lá em 2015, realmente, tanto é que eu percebo uma diferença de como que o mercado era de lá para cá, essa diferença de você tinha mais facilidade em fechar condomínios, né, clientes naquela época, do que agora, no sentido da concorrência mesmo. Hoje, isso é bom, né, é muito bom para o mercado, você tem mais concorrentes hoje à frente da sindicatura profissional. Então, lá atrás, no passado, síndicos profissionais lá atrás eram muito menos visados do que hoje. Sim. E também, por consequência, também aconteceu que tem muito mais profissionais, muito mais síndicos que estão se tornando síndicos profissionais. Exatamente, né? exatamente. E isso que você falou sobre a oportunidade, isso é muito latente, né? Que ainda hoje a gente vê isso, mas em 2015 e até antes, era extremamente, mas extremamente comum o morador ser o síndico do próprio condomínio. É muito parecido com esse caso que você falou. Ainda é, e de 2 anos para cá essa realidade mudou bastante, mas a gente está em 2025, 2023 ainda 15% dos condomínios eram geridos por síndicos profissionais, síndicos externos, e hoje a realidade que a gente vê, até nas últimas pesquisas do Sindiconet, as próprias administradoras que eu sempre converso com eles, hoje está chegando um percentual de 40%. 40%? 40%. Então já deu um salto aí de 2 anos para cá, né? O pessoal está enxergando o mercado condominial como possibilidades de negócio. Então acho que é isso mesmo. E ainda assim a gente vê muitos condomínios que são síndicos moradores, né? Eu até falei aqui antes, né, nos bastidores que a gente estava conversando, esse primeiro trimestre, né, principalmente o mês de março, é um mês que tem muita procura por síndicos, né? Tem muita eleição de síndico. Então, ultimamente, as propostas que têm chegado lá pra gente, elas são de síndicos moradores, por incrível que pareça, ainda. Que coisa, que legal. Ainda. E o que na tua opinião e visão, né, experiência, Paula, impede um condomínio hoje de contratar um síndico profissional? Qual que é a principal barreira que tem para ele falar, pô, eu quero um... Olha, a gente sabe que o mineiro é desconfiado, né? E assim... É verdade. Eu sou de fora, eu posso afirmar que eu sou de fora. O mineiro é bem desconfiado, a gente ainda gosta do contato físico, de saber, você é filho de quem? Onde que você está? Deixa eu ir no seu escritório, né? Então tem essa desconfiança. Mas também depois que você ultrapassa essa barreira, que ele passa a confiar em você, a gestão fica muito gostosa de ser feita. Então, eu acredito que aqui em Minas, a principal barreira que encontra nos fechamentos, vamos falar assim, para síndicos profissionais, é essa confiança. Então, tanto que nas minhas apresentações comerciais, eu falo assim, gente, vocês não podem avaliar a questão de preço que está na proposta daquele profissional que vai entregar aqui para vocês a gestão. Você tem que sentir confiança, porque você vai fazer a gestão financeira do condomínio, você vai ter acesso às contas do condomínio, você vai ter acesso ao condomínio, né? Então, se você colocar qualquer profissional lá dentro, e se não for uma pessoa competente ou desonesta ou que tiver outras intenções, a não ser a básica, a primordial, que é profissional, você está se expondo. Então, eu acredito que o principal é esse. E eu percebo muito isso, que as pessoas falam assim, mas se você não vai morar aqui, você vai fazer a gestão de longe. Como que é isso, né? Assim, porque a gente se sente mais confortável uma pessoa ainda aqui olhando e fazendo essa gestão, estar aqui todos os dias disponível, né? Então, a gente explica, tem as estratégias, né? A gente vai aos condomínios semanalmente, a depender do condomínio, 1 ou 2 vezes por semana. A gente trabalha muito, que é uma coisa que eu reforço muito com eles, a gente trabalha muito mais para o condomínio no escritório, fazendo orçamentos, elaborando comunicados, relatórios financeiros, análises contratuais, organizando ali a gestão, os controles das manutenções, os contratos que estão funcionando ou não, que as empresas estão entregando um bom trabalho ou não, a gente avalia tudo isso. No escritório, claro que é necessário ir ao condomínio. A gente tem ouvido falar aí que alguns síndicos profissionais assumem e nem dão as caras lá no condomínio. Mas essa ida ao condomínio, esse trabalho em loco, ele é essencial. E não necessariamente, para você ter resultado, você precisa de estar lá o tempo inteiro, né? Você tem que ser eficaz naquela visita, colher as informações necessárias, aquilo que você percebeu. Inclusive, trabalhar com parceiros na engenharia,
engenharia elétrica, mecânica dos elevadores, a civil, olha toda a estrutura do condomínio. Você tem que ter esses parceiros ali junto com você para que tudo orne, né, da melhor forma e aconteça da melhor forma ali no condomínio. E esse trabalho de escritório, como você falou, que é boa parte do trabalho, muitas vezes os moradores acabam nem vendo, né? Acabam não sentindo isso. E daí pode dar aquela sensação de que, puxa, não está fazendo nada, né? Você comentou a respeito de ir em loco no condomínio, mesmo como síndica profissional, você não mora, até para deixar uma definição aqui para os moradores, aqui para quem está nos ouvindo, tem aquele síndico que é o síndico morador, que é aquele gestor que mora no condomínio, e essa pessoa foi eleita e aí ela é a síndica do condomínio. Beleza, então é quem mora. E tem aquela pessoa que não mora no condomínio, que são síndicos profissionais, que eles atendem a vários condomínios de uma forma profissional, né, e como síndico, que é o caso da Agile, né, e o caso da Paula aqui. Paula, você seguiu uma linha de que acontece muitas vezes, né, o que se fala no mercado, que até tem síndicos que nem dão as caras lá no condomínio. Você acredita que de alguma forma com tecnologia, isso é crença mesmo, tá? Você acredita que de alguma forma com tecnologia ou alguma coisa a gente conseguiria fazer num prazo de, sei lá, 3 a 5 anos, né? O futuro aí é bola de cristal. Mas num prazo mais curto, de 3 a 5 anos, conseguiríamos fazer uma gestão de síndico profissional totalmente remota? Tipo, por exemplo, você atender alguém lá em Belém, sei lá, no Amazonas. Né? A gente está aqui em BH, né? Então, alguém lá em Belém ou qualquer outro lugar, mas que você não esteja presencial. Olha, acho que eu vou dividir essa resposta em duas partes. Difícil, tá? É o seguinte, o que eu percebi? Eu falo que tem um marco nessa trajetória que foi a pandemia. Né? A pandemia a gente precisou fazer a gestão à distância. A gente não tinha jeito de ficar indo ao condomínio, porque você exporia outras pessoas ao risco ali do Covid-19. Então, teve uma gestão antes da pandemia e pós-pandemia. Durante a pandemia, eu falo que assim, eu lembro de um fato claramente, gente. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Porque eu não sabia como que que a gente não sabia nada como que ia ser. Acho que todo mundo passou por isso. Mas assim, eu lembro que quando eu tive a notícia de um primeiro morador de um prédio que eu atendi estava com Covid, eu falei, meu Deus do céu, o que eu tenho que fazer agora? Qual caminho seguir? Como que eu vou fazer com os funcionários? Como que a gente vai lidar com essa situação? Então, esse período da pandemia, eu acho que a gente startou muita questão tecnológica, né? A gente precisou fazer isso. Então, por exemplo, a gente teve que pedir os funcionários para evitar de ir, né? Os próximos moradores estavam, de alguma forma, colaborando ali com a limpeza até as coisas se estabilizarem. As assembleias foram online, né? E agora a gente tem uma lei que regulamenta isso que começou lá, né? Hoje a gente já tem essa possibilidade regulamentada por lei total de ser as assembleias virtuais. Então, isso começou na pandemia. Então, essa gestão online é possível ser feita. Então, eu acredito, sim, que partes dessa gestão, ela pode ser, sim, feita de maneira remota, virtual, à distância. Né? A gente consegue fazer muita coisa. Hoje, um prestador de serviço te comprova o que ele fez por vídeo, né? Te faz chamada de vídeo e te demonstra ali. Mas eu entendo que é necessário ter um olhar ali em loco. Perto, né? A não ser que você tenha prepostos, né, à distância, que você confie e que você delegue essa função de fazer toda essa vistoria, esse acompanhamento em loco. Então, eu acredito que seria possível partes das atividades e outras é imprescindível que tenha alguém ali olhando mesmo se a limpeza está bem feita, se aquela obra foi entregue. Porque às vezes, por exemplo, eu não sou engenheira, mas tem muita coisa pela vivência desses anos todos que eu bato o olho e eu sei, não, isso aqui não ficou bom, essa fachada aqui não tá legal. Então a gente vai, a experiência traz esse conhecimento também, né? Então eu vejo que precisa sim desse in loco. E para o prestador o serviço está feito, né? Então, para o prestador, para ele, aí varia a qualidade de prestador para prestador, mas para ele não, eu entreguei, o serviço está feito. Mas se você não tem alguém, ou você mesma, né, vai até o local, olha e faz a validação se está contente o serviço, aí fica difícil. Eu, assim, particularmente falando, eu concordo
nossa, 300% com isso que você falou, que tem atividades e tem coisas que sim, a gente consegue fazer de uma forma remota, como o exemplo da Assembleia, mas tem coisas que o morador, culturalmente falando, ele quer, ele parece que ele precisa ter alguém circulando contato, ali, passando um contato, né? E também os prestadores, né? A equipe de zeladoria, a portaria, né? Então, às vezes, precisa estar ali para validar se o treinamento está sendo feito da forma adequada, se os moradores também estão seguindo os procedimentos, porque às vezes tem que dar uma puxada de orelha nos moradores. Porque Exatamente. Os moradores são folgados, né? Vou falar para você. Você vai do céu ao inferno com eles, viu? É verdade. Legal. E quando você montou a Agile lá em 2017, até para os síndicos que estão nos ouvindo aqui, que estão pensando em dar um próximo passo na carreira ou, né, querendo expandir a sua empresa, fique atento, porque olha só, quando você montou a Agile lá atrás, com certeza tiveram insights e situações que você viu que hoje, como você bem disse no começo aqui do nosso podcast, é muito melhor a gente aprender, às vezes, com o erro dos outros, com alguma coisa que, né, um insight, alguma coisa que a gente poderia encurtar esse caminho. E o que você destacaria, se você pudesse compartilhar, lá atrás? O que você hoje olhou e falou, puxa, olha, isso daqui foi muito difícil para mim na Agile e hoje eu faria de uma forma totalmente diferente, né? Que você conseguiria, hoje você olha por experiência com outro olhar. Olha, é bem interessante essa sua pergunta, porque eu venho refletindo sobre isso. O crescimento dói, eu acho que ele dói em todas as áreas, né? E na época, quando eu fundei a Agile em 2017, eu fiz um processo de mapear o mercado e outros mercados também. Fui a São Paulo, Rio, eu falo que foi uma das épocas muito interessantes, conheci muita gente legal, Rio, São Paulo, Fortaleza, tenho amigos que hoje são super amigos, a gente se encontra em eventos e aquela farra, festa boa demais. Então, eu comecei a ir a empresas de síndico em São Paulo e Rio para ver como é que eles funcionavam lá, até para eu implantar aqui, né? Então, eu conversei com muita gente e eu demorei ainda a chegar num formato que hoje eu vejo que ele funciona muito bem. Então, hoje, eu no início eu falava assim, não, a pessoa que dá conta de fazer tudo. Porque quando você começa, talvez é só você e mais uma pessoa, né? Depois, você chama mais um. Aí, o que eu faço? Se você tem um, você não tem nenhum. Porque se ele adoece ou falta, volta em você novamente. Dois, se você tem dois... Do backup só. E aí, você fica ali meio, né? Meio banguela ali, meio capenga. Hoje, o que eu vejo, assim, desde o início, eu teria uma plataforma de gestão, Condo, ou outra que entenda, porque você precisa de ter... O síndico, anote isso aí, gente, o síndico precisa ser organizado. Organização é a base. Não tem como você não ser organizado e fazer gestão. Isso, para mim, é um princípio básico. E aí, para você organizar todas aquelas demandas do condomínio, você precisa de ter um local que você tenha esse controle, tá? Então, isso... eu comecei com Excel, né? Então, assim, a gente... Tem histórico, né? Porque você precisa de ter esse controle, né? Então, você já tendo uma plataforma que, inclusive, te lembre das manutenções, que você não perca prazo, você não perca prazo de seguro, que você faça, por exemplo, eu tenho um condomínio que a gente religiosamente precisa de fazer a manutenção da caixa de gordura de 2 em 2 meses, porque caso contrário, volta nos apartamentos. É uma questão estrutural que precisa de ser corrigida, mas é uma obra um pouco mais cara e o condomínio está fazendo caixa para poder resolver isso em definitivo. Mas até lá, a gente tem que cumprir esse prazo. Então, já teve vezes, assim, a gente falha também, já teve vezes a gente deixar passar 15 dias e voltou nos apartamentos, né? Então, assim, a gente precisa de ter esse controle. Então, eu vejo que ter uma plataforma de controle é o principal, que eu faria diferente do que lá atrás, quando eu comecei, eu fiz, tá? Buscar parcerias, boas parcerias, né? Então, assim, quando eu comecei lá, eu até, em alguns condomínios, eu cheguei a fazer administração, a parte contábil. Porque eu ainda, tudo era muito novo, a gente não sabia muito bem. E à medida que eu fui entendendo, eu vi que não dava para fazer as duas coisas, porque
você está botando a raposa para tomar conta das galinhas ali. A pessoa, ela faz e ela mesma confere, e ela mesma manda executar um trabalho, ela mesma paga. Então, isso em algum momento pode dar problema. Tá? E a gente sabe de alguns casos, infelizmente, que tem acontecido cada vez mais, isso, a ocasião faz o ladrão, de síndicos que infelizmente têm desviado valores de condomínios, porque tem esse controle da gestão total, que a gente fala de autogestão. Ele faz absolutamente tudo em relação àquele condomínio. Eu acho isso muito perigoso para os condôminos. Tá? Então, essa questão de às vezes, vou ganhar um pouquinho a mais aqui para eu poder fazer essa parte da administração. Não, senta, vê como administradora, conversa, se realmente está definido para você que você quer a sindicatura profissional, busque administradoras parceiras. Isso com certeza vai trazer uma segurança maior, tanto para quem seu cliente, o condomínio, quanto para você, porque pode acontecer de ter falha, né? Sim. Isso é fato. Então, eu vejo que nesses pontos eu faria diferente. E um ponto que eu vejo muito, porque quando a gente lá, né, quando eu comecei lá atrás e para hoje, eu vejo, é nítido, e eu converso isso com outros colegas, o nível de exigência assim, sei lá, subiu 1000%. Tanto da questão da legislação, que sempre muda, você tem que estar atento às questões ali dos condomínios, do que você tem que entregar de documentação. Uma boa administradora te ajuda muito nisso, te ajuda a lembrar dessas informações todas. Mas a questão dessa exigência. Então, assim, uma coisa que hoje eu vejo que muitos síndicos, quando eu vou em outros condomínios fazer concorrência, que em alguns casos são síndicos profissionais que estão lá na gestão atualmente e que os moradores querem trocar, é a comunicação. Porque lá atrás a gente não tinha essa coisa tanto com o WhatsApp, né? Hoje praticamente é fácil, você comunica absolutamente tudo que você quiser no WhatsApp. E lá atrás não tinha isso, e isso de alguma forma traz mais transparência para o seu trabalho, essa comunicação. Demais. Então hoje está mais fácil de você deixar a gestão mais transparente do que lá, né? Então uma coisa que eu falo também, isso que eu aprendi, eu criei estratégias de comunicação. Então, no início do mês eu comunico XYZ de informações para o condomínio. No meio do mês, outras informações, porque com essa facilidade. Isso, o que acontecia lá atrás? Como a gente não tinha essa facilidade, às vezes a gente tinha que fazer um comunicado, imprimir, levar para o condomínio. Às vezes, por menos cobrança que tinha lá, ainda assim ficava ali um delay de alguma informação. Então, assim, o que eu vejo, assim, que eu faria, e hoje a primeira coisa que eu faço no condomínio, eu comunico o máximo possível, até para controlar a ansiedade, né? Que hoje as pessoas estão muito ansiosas, quer informação o tempo inteiro. E essa comunicação que você utiliza hoje, com essa cadência, né? Você usa bastante o WhatsApp? Uso. E-mail, WhatsApp, e ainda nós temos as telas em alguns condomínios, né? É o mínimo ainda, né? Aquelas telas nos elevadores, que isso facilita demais. Mas eu utilizo muito o WhatsApp, né? Eu sei que tem um time aí que é totalmente contra. Funciona bem? Eu gosto. Sabe por quê? É o seguinte, eu tenho 2 formatos de funcionamento de WhatsApp, tá, gente? Isso para deixar claro, porque às vezes você fala, a Paula é doida. Como é que ela tá jogando contra a gente que tem mais condomínios e tal, participando de grupo? Condomínios em prédios pequenos, que tem 6, 7 moradores, que eu tenho esse perfil de condomínio lá na Agile, a gente tem um grupo de WhatsApp e esse grupo funciona aberto. Eles podem falar e tal. Porque são poucos moradores, o condomínio muitas vezes é pequeno, tem pouca coisa ali de que pode dar problema, que você fica mais próximo a eles. Então, eu consigo sentir que nós estamos próximos por ser um condomínio pequeno. Em contrapartida, tem os condomínios maiores, que tem muitas áreas de lazer, tal, que realmente precisa
de ter um grupo fechado, mas ainda assim um grupo de informativo ali do condomínio, que a gente divulga todas as informações. Estamos no condomínio, semana que vem vai ser feita a limpeza de caixa de gordura, caixa d'água. Então, a gente procura sempre informar isso, né? E uma coisa um raciocínio que eu cheguei também muito, isso é dica de ouro, hein? Anotem aí. Pensa que tudo aquilo que possa impactar na vida do morador, você tem que comunicar. Então, assim, vou lavar a caixa d'água, ele vai ficar algumas horas sem água. Você tem que avisar, gente, porque ele vai ter faxineira. Aí bem no dia, a caixa d'água vai ser bem no dia da faxineira dele lá. Então, ele fica bravo demais se ficar sem água e a faxineira não conseguir trabalhar. A caixa de gordura, a mesma coisa, porque a depender do condomínio, a gente faz aquele processo de sucção, mas naquele momento também você precisa de avisar que os moradores não podem utilizar a pia durante aquele período. Então, tudo aquilo que envolver a rotina dos moradores, né? Um elevador vai ficar em manutenção, aí você não pode permitir uma mudança, às vezes a pessoa não estava avisada que teria. Isso já aconteceu e eu já ouvi muito. E a pessoa fica brava demais, porque e aí, como é que faz, né? É um transtorno muito grande. Então, pense nisso. Tudo aquilo que vai impactar na vida do condômino, né? Seja prédio comercial ou residencial, você tem que comunicar. A Condoeduca é uma plataforma feita para quem quer dominar a gestão condominial de forma prática, moderna e respeitada no mercado. Capacitação 100% online com especialistas que entendem que você vive na prática. Então, olha só, eu vou recapitular aqui enquanto você foi falando, fui anotando. E quem não anotou, pessoal, aproveita agora, hein? Primeiro ponto que a Paula trouxe para nós de insight, organizado. Um síndico profissional tem que ser extremamente organizado e utilizar ferramentas para conseguir fazer esse controle. Tem várias. Recomendamos aí o Condô para poder fazer todo esse processo de gestão, não é mesmo? Aproveita, deixa aqui nos comentários, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações quando a gente tiver vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou quer trazer convidados aqui para o podcast, põe nos comentários que a gente lê todos e a gente sempre traz esses insights aqui para a nossa conversa. Então, primeiro, organizado. Segundo, bons parceiros. Você trouxe um ponto que é extremamente duvidoso, né? Duvidoso não, é extremamente... gera muita dúvida na cabeça de quem está fazendo e entrando nesse mercado de sindicatura profissional, que é o que o pessoal fala que é um conflito de interesse entre a administradora, né? Como você falou, a raposa cuidando, né, do galinheiro. Então, é o conflito de interesse entre a administradora e o síndico. E você comentou que gera alguma dificuldade isso, né? Porque em algum momento você, por mais correto e por mais, cuidadoso que nós sejamos, em algum momento pode acontecer algum descuido. E o detalhe é que o morador, muitas vezes, você fez tudo certo. Tá uma maravilha. Cara, tá caixa de gordura, elevador, manutenção, portaria, tá tudo maravilhoso. Mas teve uma nota fiscal de uma compra pequena que você fez, às vezes R$37, sei lá, exemplo, que não teve o cupom. E ele vai olhar e vai falar assim, você está fazendo coisa errada. E aí, às vezes, por conta disso, de uma escorregadinha, você acaba perdendo o cliente. Né? É 1%, infelizmente. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, escolher bem os parceiros. Principalmente se esse morador você notificou, tá? Se ele deixou você arruma inimigo. Notificação é arrumar inimizade. Não tem jeito. Sim, doideira. Outro ponto que a Paula trouxe para nós, a comunicação. Então, fazer uma excelente comunicação com os moradores. E um adendo, eu até coloquei como um quarto item para nós, mas um adendo extremamente importante é comunicar da forma correta tudo aquilo que impacta o condômino, né, na vida dele. Então, caixa de gordura, água, elevador. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade de locomoção e é muito importante ter elevador. Né? Então, comunicação, super importante. Então, pessoal, vários insights para você melhorar e profissionalizar a sua gestão de condomínio. Fiquei curioso com uma coisa, Paulo. Nessa parte da comunicação do WhatsApp, como você falou, tem gente que vai olhar para você e falar assim, você é doida. De grupo aberto, você é maluco. Né? Da mesma forma que você consegue fazer uma boa gestão com o WhatsApp, isso faz com que você não precise mandar, por exemplo, impressão e colocar no elevador. Tipo, você já utiliza o WhatsApp como uma forma oficial e o pessoal tem aceitado isso? Ou fala, mas eu não recebi aqui na minha porta, não vi no elevador, não vi na portaria, sabe? O WhatsApp você tem que tomar cuidado, porque o que eu tenho notado muito. Às vezes você manda
uma informação importante. Isso até a gente vive recente e eu sempre peço que se tratar de uma informação extremamente importante, eu marco a mensagem lá em cima, gente, atenção, tal. Mas eu ainda faço o uso, eu não coloco o WhatsApp como oficial e a única forma de comunicação. Eu ainda utilizo papel. Tá, entendi. Eu ainda utilizo porque tem muitos condomínios. Eu falo que realmente é um atendimento personalizado. Cada condomínio é um universo. Então, a partir dali, você vai criar formas de trabalho. Então, claro que tem condomínios que vai funcionar perfeitamente bem com tudo virtual. Agora, tem aqueles condomínios que não. A gente precisa ainda do papel. Principalmente onde tem muito idoso, que às vezes... Isso tem mudado, mas ainda tem uma dificuldade de acesso a computador ou mesmo até o WhatsApp, que ainda, por isso que eu opto pelo papel. E, realmente, quando essa regra, para mim, é regra de ouro, se impacta a vida do condômino, claro que foi uma questão emergencial, não tem como ser, peraí que eu vou imprimir aqui também e vou mandar lá, não. Mas aquilo que impacta, eu, avisado com antecedência, eu faço questão de divulgar e até colocar debaixo da porta, pedir o zelador, a própria faxineira para colocar debaixo da porta para avisar, para não ter a desculpa, mas eu não vi. Não tem essa. Você mora ali, você viu. Porque a gente, meu cachorro comeu papel, mas estava lá no WhatsApp, estava no e-mail, entendeu? Porque eu já ouvi essa, meu cachorro comeu papel. Aquela historinha da prova, né? Meu cachorro comeu minha tarefa de casa. Tá, doideira. Legal. E até para quem está aqui nos ouvindo, né, se o pessoal é aqui da região de BH, como que o pessoal pode fazer para encontrar a Agile, pode fazer para contratar o serviço? E vocês também estão atendendo condomínios residenciais, comerciais? Fica à vontade para o pessoal poder conhecer um pouco mais o trabalho de vocês. Olha, a gente está num lugar que eu falo, eu gosto de contar essa história, porque ela, até para as pessoas, eu fui prova que aconteceu. Quando eu comecei lá em 2015, que eu estava iniciando, eu coloquei assim lá no meu mapa de sonhos, né? Isso papo de coach, mas para mim funcionou. Eu queria muito ter um escritório na Savassi. Que legal. Então, lá atrás, eu escrevi que eu queria, na Agile, à medida que fosse crescendo, o número X de condomínios, e o escritório fosse na Savassi, e tá lá. Então, hoje, após 10 anos, tem 2 anos que a gente está aqui, eu iniciei lá próximo. Eu iniciei lá no bairro Cruzeiro, no Mangabeiras, lá perto também, até de onde eu morava na época. Mas hoje, eu tô com o escritório aqui na Savassi, estou super feliz. Então, a Agile tem a sede aqui na Savassi, na Cristóvão Colombo. O nosso foco principal de atuação é na região Centro-Sul. Eu delimitei essa área de atuação porque eu entendo que o síndico, por essa necessidade de estar em loco, você precisa de considerar um ponto que acho que afeta a vida de todo mundo, que é o trânsito. Então, você parte de um pressuposto que você está aqui, né, no funcionários, nessa região Centro-Sul, você vai atender uma pessoa lá na Pampulha, considere o tempo de trânsito. E o trânsito agora está super normal, assim, né, não está tão simples quanto, às vezes, na pandemia funcionou bem, janeiro é ótimo, né? O período de férias é muito bom, mas considere isso. Então, você perde muito tempo no trânsito. Então, eu acho que isso é ruim para a empresa, que é prejuízo, né? Tempo perdido em trânsito. E para o próprio condomínio, que às vezes ele precisa de você chegar ali com uma certa urgência e você não consegue. Então, um outro ponto que eu considero assim, super importante é você definir a região de atuação. Essa região é importante. Então, eu defini essa região de atuação aqui na Centro-Sul. Prédios residenciais e comerciais, né? Vai ser um prazer quem quiser nos visitar lá na sede na Cristóvão Colombo 550. E tu vem andando ou não? Não, hoje não vem andando, mas dava pra vir. Daqui eu vou pra lá andando. Deixei o carro no estacionamento, mas eu acabei que vim de Uber. Mas é super perto mesmo. Então, o ideal é que você consiga chegar rápido ao condomínio. Então, foi isso que eu pensei, né, estrategicamente. E lá a gente atende, né, eu tenho uma equipe treinada, preparada, toda semana a gente faz treinamentos, porque a gente precisa de ouvir também quem está ali com a gente, né, no dia a dia.
e aprimorar e trocar ideias. Eu falo que uma troca de ideias ali com uma pessoa que está na ponta, às vezes ela te conta um dado importante, você está vendo que tem alguma coisa crítica no condomínio, você vai lá, não, vamos resolver assim, 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 né? Então, isso é muito importante, esse ouvir e esse compartilhar. Então, a gente tem isso muito bem definido lá na Agile, essa questão do compartilhamento, de ouvir também, e inclusive nos próprios condomínios, né? Quando eu assumo condomínio, eu sempre gosto de falar, eu vou respeitar muito essa comunidade que está aqui, de pessoas, né? Porque vocês já têm uma história. É claro que eu vou fazer sugestões para melhoria, mas o respeito é o nosso principal ponto de trabalho. É trazer o bem-estar com respeito e, claro, com as ferramentas que a gente tem lá. Então, a gente tem ferramentas de gestão que a gente utiliza, que isso facilita muito. Essa comunicação, que é é o ponto principal para a gente, é realmente comunicar. Estamos num condomínio, olha, isso aqui foi trocado, a lâmpada foi trocada, o tapete foi trocado, o portão já está arrumado. Então, isso a gente faz sempre. É um ponto que a gente sempre tem de retorno dos moradores como feedback positivo, né? Legal. E o que eu falo, assim, até falei no início, né? No início da Agile foi uma questão de oportunidade, sim, que eu vi de mercado e tudo, mas hoje eu faço por prazer, eu gosto muito de novos desafios, condomínios que quando a gente traz o resultado, que a gente consegue resolver uma questão e aquilo impacta no bem-estar, né, dos moradores, inclusive na valorização patrimonial, que é uma coisa que as pessoas esquecem. A gestão profissional, ela valoriza o seu patrimônio. Demais. Você deixa de perder dinheiro. Eu, sim, sou prova viva disso. O apartamento meu já estava à venda há 3 anos. Somente quando nós definimos a reforma da fachada que eu consegui vender. Total. E a mesma coisa para venda e a mesma coisa para locação, né? Às vezes o proprietário é um proprietário que quer investir no imóvel ou algo assim, ou às vezes tem aquele imóvel já faz há 10, 15, 20 anos e tenta alugar e não vai. Fala, pô, a imobiliária é ruim ou qualquer, né? Enfim. Cara, quando você vai ver, o condomínio não tem a estrutura adequada, a fachada não tá bacana, a área comum já é uma área comum defasada, né? Exatamente. Que não tá ali, aí perde valor. Perda. Então, assim, as pessoas têm que abrir um pouco a cabeça nesse sentido e entender que buscar uma boa gestão para o seu condomínio não é luxo ou nada, é uma questão de você valorizar aquilo que você já custou conquistar. Sim. Né? Que hoje para você comprar um imóvel, alguma coisa, gente, é um sufoco, você passa ali aperto, né? Tirando 1% da sociedade que aí é tranquilo, né? Mas a gente que nós somos seres humanos normais, a gente batalha mesmo para conquistar as coisas. E deixar assim, desvalorizar, não dá. Né? E para quem tá aqui nos ouvindo e quer dar uma olhada em contato, Instagram, site, como que pode fazer? No Instagram você vai achar tanto no meu quanto no da Agile, é paulaoliveira.pcro. O da Agile é @agilegestão. Tem o site da Agile também, www.agilegestão.com.br. E tem no YouTube o canal do Conde TV, que é o Condomínios, que vocês vão também ver as entrevistas que a gente tem. Eu recebi vários síndicos de outros estados compartilhando as experiências aí pelo Brasil afora. Inclusive o Reginaldo também teve lá. Ele veio lá? Que legal, que legal. Reginaldo, grande abraço. Tivemos nosso podcast para você que não ouviu ainda o podcast com o Reginaldo. Volta alguns episódios aqui. Não saiu ainda, né? O do Reginaldo? Não saiu? Volta uns episódios aqui que você vai encontrar o episódio nosso com o Reginaldo e você vai ver que legal que foi. Foi um excelente convite lá em São Paulo, muito bacana. Paula, você tocou num assunto bem legal que é sobre o canal no YouTube e a profissionalização dos síndicos, né? Como que você vê o futuro desse mercado? Quais são com a sua experiência, com a visão, com todo esse networking que você também tem, como que você vê o mercado de síndicos profissionais evoluindo? O que tem a conquistar ainda? O que tem barreiras que ainda existem? Como que você está vendo isso? Olha, para a gente ser síndico, acho que todo mundo que tem interesse e está curioso aí para atuar na área, não tem barreira. Não existe ainda
uma prova que você tem que fazer que para você entrar, para você assumir aquele condomínio. Existem provas que atestam seu conhecimento, que te colocam em outro patamar. Mas para você iniciar a sindicatura, não. Então, não tem uma barreira ali, né? Inclusive, nem de questão de títulos, ou faculdade, ou nada, né? Qualquer pessoa pode assumir como síndico. Mas o que eu vejo, e conversando com algumas pessoas também, do que eu coloquei lá atrás, quando a gente tinha poucos síndicos, né? E a gente tinha o desafio das pessoas saberem o que era o síndico profissional, que existia essa prestação de serviço. A gente tinha esse desafio. Por isso que eu busquei conversar com várias pessoas, eu criei uma rede de amigos muito grande na área condominial, e inclusive eu sempre levantei a bandeira, porque eu ficava brava que eu ia nos eventos fora aqui de Minas, porque aqui quase não tinha, era só o do Dr. Carlos, que tinha no final do ano. Era o único evento que tinha aqui em Belo Horizonte, e eu ia para outros estados para participar de outros eventos. E quando eu chegava lá, não tinha ninguém de Belo Horizonte. De uns tempos para cá que eu comecei a encontrar com algumas pessoas, mas eu sempre estava lá sozinha. E o pessoal falava, Minas, o pessoal é desinteressado. Não... E eu, não, gente, tem muita gente boa lá. E eu sempre levantei essa bandeira, que Minas tem profissionais extremamente competentes, que a gente faz um excelente trabalho aqui também. É claro que toda regra tem exceção, a gente sabe disso, mas a gente só não estava indo lá para os eventos da cara. Hoje isso já mudou, né? As pessoas já enxergam isso de uma outra forma. Mas, lá atrás, a barreira era as pessoas conhecerem que existia o síndico profissional. Então, o trabalho era um pouco diferente. Hoje, eu sei que a barreira está em você conseguir seu primeiro condomínio. Por isso que eu até contei aqui no início que é muito comum as pessoas começarem no condomínio onde moram e, a partir daí, elas vão surgindo outros. Então, é uma outra orientação, uma dica legal aí. Se tem interesse em começar, procure pelo seu próprio condomínio, comece pelo conselho, vai ali entendendo um pouco mais, participa, até comissão de obra, tem muita, né, a gente tem feito muita atualização de regimento interno e convenção, então participe de alguma comissão para você começar a ser visto no condomínio e as pessoas confiarem que você possa entregar um bom trabalho, né? Então, eu vejo que é um mercado extremamente promissor, eu acho que é um caminho sem volta, tá? Claro que tem condomínios que talvez a vida inteira terão síndicos moradores, mas em algum momento vai ter um síndico profissional, porque as pessoas envelhecem, os prédios envelhecem, então vai demandar ali de um conhecimento maior. Mas é um mercado que está em expansão, isso é unânime para todos os lados, mas o que a gente tem visto é essa dificuldade de conseguir o primeiro condomínio, ou até mesmo se reeleger. A conseguir o primeiro condomínio, uma questão de oportunidade mesmo, a questão de se reeleger porque você não fez um bom trabalho. Então, assim, estude, faça cursos, procure conversar com outros síndicos. Inclusive, a gente tem um grupo até que eu criei aqui em 2016, um grupo de síndicos profissionais aqui em Belo Horizonte, um grupo de WhatsApp. A gente tem mais ou menos 200 e poucas pessoas lá nesse grupo, que a gente compartilha as nossas dores lá, as nossas dificuldades, empresas que funcionam, que não funcionam, dúvidas no dia a dia, morador que está fazendo isso e isso. Então, a gente se ajuda. Eu acho que o principal é se unir, porque eu falo, é muito desafiador estar à frente de um condomínio com alguns moradores que estão prontos ali para te criticar em algum momento. Só né? Esperando para... Então, a gente, enquanto profissional, a gente tem que se unir. Não é uma concorrência, puxar tapete, que é o que a gente tem visto e falado muito aí. Mas é se unir. Então, tem esse grupo também. Se alguém quiser participar, pode até deixar meu telefone, claro. Vou falar, é 319-8629-4004. Me chama, eu adiciono lá no grupo e eu tenho certeza que é muito rico, sabe? Às vezes a gente também, de vez em quando, vai dar uma descontraída, tem umas resenhas. A resenha é o lugar da gente chorar as pitangas, assim, Sim. né? Toma uma e vai chorar um pouquinho ali. Mas, então, assim, estude, procure se informar, tem bons cursos no mercado. A gente, né, hoje a gente tem uma informação muito mais fácil do que anteriormente. Então, assim, escute também os podcasts aqui, né, do Fala Condomínio. De forma gratuita, né? De forma gratuita. Então, assim, tem muito conhecimento que as pessoas que vêm aqui, eu tenho certeza que passam, que compartilham, né? Sim. Então, isso é muito positivo. Porque para você se reeleger, você tem que fazer um bom trabalho. E uma coisa que
Eu converso muito com o Albélio, não sei se o Albélio já esteve aqui. Não. Ele levanta a bandeira, assim, eu admiro ele enquanto profissional muito, ele é uma pessoa estudiosa da área condominial também, ele tem alguns livros já lançados, entender sobre gestão. Que as pessoas, às vezes, ficam batendo na tecla ali do condomínio, que é muito de lei, legislação, de multar, notificar, isso, aquilo, isso que pode, não pode. Mas esquece da gestão. Né? A gestão, a gente basicamente precisa, que é ali nessa gestão, nesse controle de todo do condomínio, que você vai conseguir apresentar resultado. Seja na questão do pessoal, seja na questão financeira, as próprias manutenções. Né? Então, você precisa de ter esse controle para apresentar os resultados. E a reeleição, ela implica nisso. Então, para mim, eu vejo que realmente, às vezes eu sei que tem gente que faz curso, já estou no meu segundo, terceiro curso, ainda não apareceu uma oportunidade. Mas, uma outra coisa que eu sempre falo, que o que me trouxe muita visibilidade, as pessoas me conhecerem, foi participar de eventos. Então, participe de eventos, procure saber na sua região aí que tipo de evento que tem da área condominial, ou que seja até de empresas da área condominial, isso ajuda muito. E participe, se apresente, vai ali um passinho de cada vez, que eu tenho certeza que vai chegar um primeiro cliente, sim. E chegou o primeiro cliente, estude, dedique, né? A gente fala assim, eu sempre quando eu assumo condomínio, eu não gosto de assumir mais de um condomínio por mês, porque eu me dedico exclusivamente a organizar e entender aquele universo ali, para depois conseguir entregar resultados para eles, demonstrar aquilo que eu enxerguei da minha experiência, das ferramentas que a gente tem lá, para a partir de a gente caminhar, criar um plano de ação para a gente construir e trazer resultado. Porque eles nada mais querem que, funcionando tudo perfeitamente, reduzir custo, né? De graça. O imaginário. Assim, claro que a gente sabe que algumas coisas a gente consegue, outras não, mas é entregar resultado. Eles querem tudo funcionando bem e com harmonia, que os vizinhos não briguem mais, que fique tudo em plena harmonia no condomínio. E, Paula, do ponto de vista do morador, né, qual que é a forma mais adequada e a forma correta para querer fazer a troca, então, de um síndico? Por exemplo, o morador aquele morador, ele acredita que as coisas não estão legais. Como morador, do ponto de vista, né, do morador, o que o morador, para aqueles que estão nos ouvindo, o que o morador teria que fazer para então ele proporcionar uma troca de síndico? Como que funciona esse processo do ponto de vista do morador? O correto, né, a ser feito. Assim, na eleição, né, todo ano ou a cada 2 anos vai ter eleição de síndico. Né? Então, não deixar chegar nessa reunião para que você proponha mudança. Comece conversando com o vizinho. Tente de alguma forma se aproximar, igual até pontuei que participar de um conselho, de alguma comissão de obras ou seja de regimento interno. Tente se aproximar das pessoas do condomínio. Até eu assumi esse condomínio em outubro, tinha um grupo de moradores que queriam trocar o síndico. Aí eles me fizeram essa pergunta, como é que a gente faz, né? Então, conversar e conversando com os vizinhos, ver qual que é a percepção daquela pessoa que está à frente do condomínio, se está satisfeito, se não está. Eu falei assim, olha, eu estou avaliando, a gente conhece uma pessoa, a gente conversou com 2 ou 3 pessoas aqui, a gente está pensando em mudar, porque está deixando a desejar nisso, né? Não faz as manutenções corretas, não trata os funcionários bem. Então, a gente quer mudança. E eu entendo até, isso pode até soar como um tiro no pé, mas não é. Eu entendo que um síndico, ele tem um ciclo a cumprir ele dentro do condomínio. Esse ciclo pode ser menor ou maior. Mas ter essa mudança também de quem estará à frente é saudável, né? Tanto que as instituições financeiras, os gerentes rodam a cada 2 anos, né? E isso não é diferente em condomínio, porque você tem uma visão e eu tenho outra. Você tem uma percepção, eu tenho outra. Então, eu entendo que essa rotatividade também, desde que seja por profissionais competentes, né, que tenham conhecimento, ela é saudável. Então, eu vejo que isso é positivo, essa passagem de bastão também. Mas, comece conversando, apure sobre quem você quer trazer para o condomínio.
E se a pessoa realmente tiver, né, como eu coloquei aqui antes, quer começar, aproxime de alguma parte do corpo diretivo. Uhum. Olha que coisa, né? Porque a sensação que dá, às vezes a gente de fora, quando não trabalha no mercado, não vivencia ou não vê, a sensação que dá é que, cara, eu tô pensando em trocar o síndico. A sensação que dá é que, eu como morador, né? Eu tenho que fazer um motim aqui, né? Pegar o piquete, essas coisas. A sensação que dá é essa, né? Que tem que fazer. E, na verdade, não é bem assim. Inclusive, seguindo esse insight que você trouxe, Paulo, eu vejo que aquele morador que ele tá com essa né, sentimento de que as coisas não estão indo bem, ele se aproximando dos vizinhos e talvez até de um grupo do regimento ou um conselho. Obra, né? Ele talvez até comece a olhar com outros olhos. Sim. Ele começa a olhar e falar, caramba, na verdade, o trabalho está sendo feito. Só não está, aí aqueles 4 itens que você falou, só não está comunicando, mas o trabalho está sendo feito. E aí ele pode até se aproximar, ajudar e mudar a visão. Né? E o que a gente vê, muito bem falado sobre isso, que alguns pessoas que eu sempre falo, assim, quando o síndico profissional assume, a gente precisa de ter um conselho, né? E tem que ser número ímpar, né? Porque o síndico profissional não vota. Então, se em caso de uma votação ali de escolha de um orçamento, o número ímpar não vai dar empate, né? Então, eu sempre falo, a gente precisa de ter um conselho. E, normalmente, quando o conselho já foi síndico e tudo, a percepção e a ajuda é diferente com relação a gente do que de quem nunca foi. Ele sabe. Ele já sentiu na pele o que é estar à frente, entendeu? Então, isso que você falou é muito, muito bom. Realmente muda a visão. Legal, que legal. Paulo, em nome da Yukondo, a gente gostaria de deixar contigo um presente que é exclusivo para quem participa aqui do nosso podcast, que é uma caneca exclusiva para convidados da Yukondo. Eu adoro caneca. Gosta? Porque o síndico toma balde de café para dar conta de tudo, né? E aqui a gente coloca bastante café. Ai, que linda. Obrigada. Adorei. Muito linda a caneca. Pode aproveitar, tomar café, muito deixar linda. a curtinha lá. Isso, muito linda. Obrigada. E, Paula, pra gente fechar, né, pra gente caminhar para um fechamento, uma das dúvidas que a gente mais recebe, mas assim, ó, disparado lá no nosso Instagram e também no próprio canal aqui do YouTube, no nosso podcast, é como que eu, síndico, precifico o meu trabalho? Né? Como que eu vou dizer, não, custa 2.000, custa 3, custa 5, custa X? Como que você recomendaria, né, a essas pessoas a precificar o seu trabalho? Eu já estudei muito sobre isso, já li, escutei, inclusive até montei uma planilha que eu entendo que hoje é a melhor forma de você precificar o trabalho. Mas uma coisa que você tem que ter muito em mente é a questão das horas dedicadas àquele condomínio, né? Até a gente falou aqui nos bastidores, eu não quero deixar de colocar isso. A gente é muito cobrado e hoje está cada vez mais, né? Trabalhar com condomínio implica numa dedicação muito grande porque o condomínio não dorme, ele não para, né? Então, assim, sempre vai ter uma demanda. Não tem hora para estourar cano. Não. E aí, eu fui esticando muita corda ao longo desses anos. E o ano passado eu fui diagnosticado com burnout, né? E realmente é uma coisa que eu achava que era bobagem. Eu disse, não, que é isso? Porque o burnout nada mais é... Também você tem traços de depressão ali, você encontra. E você perde totalmente a motivação de trabalhar e você não dá conta, você não consegue. É uma coisa que você fala assim, gente, mas o que está acontecendo aqui? Eu gostava tanto. Né? E a gente, inclusive, tem umas predileções de condomínios que as pessoas são muito legais. Ainda existem condôminos muito legais que ajudam. Sim. E aí você não consegue, não dá conta ali. Você faz o básico ali, entrega, mas é uma coisa que é muito maior que você. É um esgotamento mental enorme. Então, a paciência fica super reduzida. E a tendência e a chance do síndico profissional ter burnout é muito grande, porque a exigência é muito grande. O fato do condomínio não parar é um fator extremamente importante que te leva a essa exaustão. Então, aí que entra precificar bem, para você ser bem remunerado naquele condomínio, porque você sabe que eles vão te exigir, para você não ter que ficar assumindo 50, 70, 100 condomínios para chegar na receita que você colocou como meta. Então, o principal que eu vejo é tentar enxergar o número de horas que você vai ter de dedicação àquele condomínio. E isso vai muito da questão das áreas de lazer.
né? Então, os condomínios, que hoje a gente vê muito essa questão do condomínio clube, né? Que hoje os condomínios você tem tudo. Cinema, spa, né? Então, tem de tudo. Cada área de lazer, ela tem que ser considerada mais ou menos ali no mês quantas horas de dedicação que você vai precisar para olhar para aquela área, né? Então, eu sempre falo assim, vou até como exemplo de hoje, eu mandei uma proposta, 54 unidades. Lá tem piscina, tem quadra, tem espaço gourmet, 2 elevadores, não tem tanta coisa. A cada área de lazer, eu considero 1 ou 2 unidades. Então, porque eu gosto de chegar no preço único da unidade. Então, sei lá, 80, 100, 200 reais. Que legal. Isso também varia pela região, mas eu gosto de chegar no valor unitário. Se chegando nesse valor unitário, você classifica. A piscina é um ponto que sempre dá demanda, que você tem que olhar. Então, assim, a piscina equivale a quantas áreas, quantas unidades? 2, 3, 4? A piscina de raia, não é? Uma piscina pequenininha. Então, você tem que considerar essa área de lazer, né? Eu sempre pergunto também na hora que eu estou elaborando uma proposta, qual que é a média de assembleias que aquele condomínio costuma fazer. Porque a assembleia, ela te demanda uma preparação, tem a ocorrência da assembleia e tem o pós-assembleia. Então, são horas de dedicação ali que você tem que considerar também, né? E faz parte da gestão. Então, tente chegar num valor unitário de cada unidade, né? As áreas de lazer, considerar como unidades, se 2 ou 3 ou até 5, né? Vai contabilizando ali e faça o cálculo. Aí vai depender da região. Procure conversar com os síndicos também daquela região, a média que eles cobram, porque varia mesmo. Não tem como você falar assim, olha, é isso. Mas uma coisa que eu sempre falo, avalie se naquele condomínio, você que é o chefe, vamos falar assim, você que controla um zelador ou uma portaria, você pode ganhar menos que esses funcionários? Não. Perfeito. Né? Porque pela hierarquia, você tem que estar acima ali, inclusive, do valor. Então, será que vale a pena você entrar num condomínio por menos de um salário mínimo, considerando preço de gasolina, de tudo que você gasta, telefonia, né? Sim. Então, assim, eu coloco como parâmetro ali um valor, um salário mínimo, o próprio valor do zelador, que hoje aqui pelo nosso estado, né, tá 2.300 e alguma coisa. Então, tentar avaliar nesse sentido, de você se valorizar. Nossa, mas eu preciso tanto, eu tenho que pagar um monte de conta, tenho que pagar escola e tal. Eu vou pegar por R$600. Só que aí você vai pegar isso por 600, o outro por 600, 800. Aí depois você tá com 4 ou 5 e aí você já tá estressado, você já não tá atendendo bem ninguém. Então, tem que avaliar, tem que dar uma equilibrada. Inclusive, quem quiser que eu ajude nisso, é uma coisa que eu gosto muito, assim. Pode me procurar. Inclusive, eu gravei um programa uma vez com o Ricardo Carpala em São Paulo, que eu falei exatamente sobre precificação. Até com um colega também do Rio, que a gente conversa muito sobre isso. E discutindo, sabe? Eu tenho colegas que eu pergunto, tem essa liberdade? E aí, quanto você está cobrando aquele condomínio lá? Sabe? Só para você ter uma ideia de como que está funcionando o mercado. Sim, perfeito. Excelente. Espero ter ajudado. Muito legal esse insight que você compartilhou de tentar precificar por unidade. Né? Então, e transformar as áreas comuns em unidades de alguma forma. Então, quer dizer, você, né, quem vai lá e vai fazer uma precificação não pode olhar quantas unidades tem, 60. Aí quando chega lá, beleza, então é tanto. Né? Aí você chega lá, tem sauna, tem 2 piscinas, tem brinquedoteca, um cinema, você vai pronto. Já errei aqui a mão. Já errou. E assim, uma coisa que às vezes o morador vai te pedir proposta, nem ele tem muita certeza de quantas unidades tem. Já aconteceu isso comigo. Então, assim, eu procuro saber, inclusive, qual que é a administradora? É X. Eu ligo lá para X aqui. Esse condomínio é 20 unidades mesmo? Porque já aconteceu de ser diferente, que às vezes a pessoa não tem noção, assim, né? E erra mesmo. E aí erra para baixo ou até para a mais. Então, é bom você confirmar, pede a convenção também, porque na convenção vem, né, previsto, para você ter uma ideia ali do que realmente tem no condomínio. Que legal. Maravilha. Paula, para a gente encerrar, em nome da Yukondo, gostaria de agradecer você por ter participado do podcast, compartilhado esse
essa infinidade de insights para quem está buscando se profissionalizar mais, né? Puxa, aqui teve uma aula gigante de como que você pode melhorar seu condomínio, e para quem é morador também da mesma forma, né? Como que são as melhores formas e melhores boas práticas que você pode exigir, tentar construir, desenvolver, ou até mesmo você conversar com outros moradores para melhorar o dia a dia do lugar que você mora, que é onde você tem a sua família, é onde você passa boa parte do tempo da sua vida. E para quem investe e para quem compra o imóvel, tão difícil, né, fazer isso. Então não deixe com que isso fique jogado, né, fique largado. Dê atenção para o seu condomínio, sem sombra de dúvida. Para você que está nos assistindo, nosso muito obrigado também. Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilha esse vídeo aqui com aquele morador ou com aquele síndico que precisa e pode se beneficiar muito dessas informações que a gente compartilhou. Nosso muito obrigado e até o nosso próximo podcast do Fala Condomínio.